Conflitos de família, né, podem ser bem intensos. Mas olha, uma das tretas familiares mais dramáticas já registradas vem de um texto de milhares de anos. E ela revela umas verdades que valem até hoje sobre negociação, sobre impor limites e sobre como transformar uma perseguição cheia de raiva num acordo de paz que dura. Então, bora mergulhar nessa história e ver o que a gente pode aprender com ela. A história já começa no auge da tensão. Imagina a cena. Depois de perseguir o genro por 7 dias, Labão finalmente alcança Jacó. E ele não chega querendo conversar, não. Ele já vem com uma acusação seríssima que bota a vida de todo mundo ali em risco. Então o cenário está montado. Estamos nas montanhas de Gileade. Jacó, com as esposas, filhos, todo o seu rebanho, achou que tinha conseguido fugir. Mas aí Labão, que era sogro e ex-patrão, aparece. E aí começa a primeira fase de qualquer grande conflito, que é o quê? A acusação. A primeira queixa do Labão é muito pessoal. Dá pra sentir que ele se sentiu enganado, traído mesmo. E a linguagem que ele usa é pesada, hein? Ele acusa o Jacó de tratar as próprias filhas dele, que eram esposas do Jacó, como se fossem prisioneiras de guerra. Para Labão, isso não foi só uma fuga. Foi um ato de desonra, de violência. Só que tem um detalhe aqui que muda tudo. O próprio Labão revela. Ele admite que, olha, ele tinha poder para acabar com Jacó e a família dele ali mesmo, mas algo impediu. Uma intervenção divina. Ele conta que num sonho, na noite anterior, recebeu um aviso bem claro. Não era para mexer com Jacó. Isso muda a dinâmica toda. A raiva de Labão é real, mas as mãos dele estão, de certa forma, amarradas. E aí vem a resposta de Jacó. Totalmente seguro de que não fez nada de errado, ele não só nega, como dobra a aposta. Ele faz um juramento terrível, praticamente uma sentença de morte, para quem quer que estivesse com os ídolos do Labão. O problema, e que baita problema, é que ele não fazia a menor ideia de que a culpada era ninguém menos que sua esposa amada, Raquel. A tensão só aumenta. Bom, com esse desafio lançado pelo Jacó, o confronto vira uma investigação. Labão leva a sério a palavra do genro e começa uma busca minuciosa por todo o acampamento. E a cada tenda que ele entra, o clima fica mais e mais pesado. A busca começa pelo lugar mais óbvio, a tenda do líder, a tenda de Jacó. Labão revira tudo, procurando por aqueles ídolos que eram, para ele, símbolos da herança e da autoridade da família. Mas, como Jacó já esperava, nada. A primeira parte da busca não dá em nada. E a busca continua, de tenda em tenda. Labão vai para a tenda de Lia, depois para das servas. A cada canto revirado sem sucesso, a gente pode imaginar a confiança de Jacó crescendo e, claro, a frustração de Labão também. Parecia que a busca ia terminar em um beco sem saída. E aqui é o clímax da busca. Labão entra justamente na tenda da pessoa que cometeu o roubo. Raquel está literalmente sentada em cima dos ídolos roubados, que ela escondeu na sela do camelo dela. Tudo se resume a esse momento. E é aqui que a Raquel usa de uma astúcia incrível. Ela dá uma desculpa que naquela cultura era socialmente inquestionável, para não ter que se levantar na frente do pai. É uma mentira ousada e inteligente e que funciona perfeitamente. Labão procura por toda a tenda, mas não encontra os ídolos. A busca termina em um fracasso total para ele. Com a busca encerrada e a honra aparentemente limpa, a dinâmica de poder vira completamente. É uma jogada de mestre. O acusado Jacó agora se torna o acusador. E aí, meu amigo, 2 décadas de frustração, de ressentimento guardado, tudo isso vem à tona numa explosão de raiva que, vamos combinar, era justificada. As palavras de Jacó são o ponto de virada. Ele devolve a pergunta para Labão. Depois de ter tudo revirado, a integridade questionada, ele exige saber que crime ele cometeu para merecer uma perseguição dessas, tão implacável. E esse número, 20 anos, é o coração da queixa de Jacó. A questão aqui não é só sobre uns ídolos roubados. A questão é sobre uma longa história de exploração, de injustiça. 20 anos de serviço leal que, segundo ele, nunca foram devidamente recompensados. E aí Jacó bota as cartas na mesa. Ele detalha os 20 anos de serviço, 14 anos pelas 2 filhas e mais 6 anos pelo rebanho. Mas o ponto mais forte da acusação dele é que o Labão mudou o salário dele 10 vezes. Isso não mostra só um desentendimento, mostra um padrão de desonestidade. E Jacó continua colocando a sua dedicação em contraste com a malandragem de Labão. Ele lista tudo o que fez. Protegeu o rebanho, aguentou o tranco no sol e no frio e até cobriu prejuízos do próprio bolso.
Ele se pinta como um empregado perfeito que foi explorado sem dó pelo patrão. Bom, depois dessa explosão do Jacó, e lembrando que ele já tinha o aviso divino, Labão percebe que não tem mais para onde correr. A estratégia dele muda da água para o vinho. A acusação não deu certo, a intimidação está fora de cogitação. O único caminho agora é negociar. E aqui vem a proposta de Labão. Ele sugere uma aliança, um tratado formal. É, na prática, uma admissão de que a relação deles de patrão e empregado acabou. A partir de agora, eles precisam ser vizinhos, com uma fronteira bem definida e um acordo para cada um seguir o seu caminho em paz. A parte final da história é sobre transformar palavras em algo concreto. A raiva, as acusações, tudo isso dá lugar a um ritual físico. Eles vão criar um marco, uma coisa permanente, para selar esse acordo e garantir que esse conflito nunca mais se repita. E para a gente entender a seriedade do que está acontecendo, é bom saber o que significava uma aliança naquela época. Não era um acordo de boca, sabe? Era um pacto solene, muitas vezes selado com um juramento perante Deus, que criava obrigações e consequências bem reais para os dois lados. Eram mais perto que eles tinham de um tratado internacional. E olha só que detalhe fascinante. Eles fazem um monte de pedras para ser a testemunha física do pacto. Labão dá o nome na língua dele, em aramaico, e Jacó dá o nome em hebraico. E o mais incrível é que os dois nomes, em línguas diferentes, significam a mesmíssima coisa: monte de testemunhas. Isso é um símbolo poderoso de que eles chegaram ao entendimento, apesar de todas as diferenças. Então, quais são os termos desse pacto? São bem diretos. Primeiro, Labão garante que Jacó vai cuidar bem das filhas dele. Segundo, eles estabelecem uma fronteira. Nenhum dos dois pode cruzar aquele monte de pedras com a intenção de prejudicar o outro. É basicamente um acordo de não agressão definindo o território de cada um. O conflito termina com o ritual de paz. Eles fazem o juramento, comem juntos ali sobre as pedras do pacto, e na manhã seguinte, Labão se despede das filhas e dos netos e vai embora. A separação é definitiva e finalmente pacífica. A perseguição virou um acordo. Essa história antiga, sobre uma briga de família numa montanha isolada, nos mostra um caminho que vai da acusação até a solução. Ela sugere que para ter paz de verdade é preciso ter uma conversa honesta, reconhecer os erros do passado e, no fim das contas, criar uma fronteira clara que os dois lados concordem em respeitar. E isso deixa a gente com uma pergunta bem poderosa. Hoje em dia, o que é preciso para que inimigos definam uma fronteira e consigam seguir em paz?